Oi, tudo bem? Eu sou o professor Estel, sou professor PEB1 do estado de São Paulo. PEB1 é quem é professor dos anos iniciais. E nesse vídeo de hoje eu quero contar para você sobre os livros que eu estou lendo. Eu aproveitei aí o carnaval para colocar a minha leitura em dia. Não sei se você sabe, mas eu fiz um propósito desse ano de ler em torno de 12 a 13 livros só numa área específica e eu já consegui fazer a leitura então de 2 livros que eu vou apresentar então nesse vídeo. Fica até o final para você descobrir quais são os outros livros. Se existe uma maneira de você conhecer os lugares, conhecer novas teorias e ampliar o seu conhecimento, é através dos livros, através da leitura necessariamente. Ou seja, não precisa ser livro, pode ser outro tipo de material, mas é através da leitura. Os livros são muito importantes para que você possa mergulhar naqueles assuntos novos, ou aprofundar aquele assunto que você gostaria, aquela área de conhecimento. E nesse ano, então, me propus fazer a leitura de 13 livros, de 12 a 13 livros, só numa área específica, na questão financeira, educação financeira, desenvolvimento pessoal, e ampliar os meus horizontes nessa área. Eu acho que isso é assim, se você quer aprender, por exemplo, a cozinhar, você vai ler e fazer curso na área de culinária. Se você quer aprender a tocar um instrumento, você vai estudar instrumentos. Se você quer ampliar, então, a sua visão de mundo na área de educação financeira, você tem que, então, fazer leitura nessa área. Olha o livro que eu já terminei de ler. Na realidade, eu terminei de ler 2 livros. Esse livro aqui, que eu vou mostrar para você, é do Thiago. Esse Thiago, ele tem um canal aqui no YouTube, onde que ele ensina sobre investimento e educação financeira. E o título do livro, Do 1000 ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho. É bem interessante esse livro. Ele tem, agora eu estou usando óculos, tá bom? Ele tem em torno de 220 páginas. É uma leitura um pouco já pesada para algumas pessoas que estão iniciando. Talvez não seja um livro para quem está iniciando no mundo do investimento, porque ele fala alguns termos que você já precisa ter um pré-conhecimento antes, mas é um livro interessante. Interessante seria você assistir o canal. Eu não estou ganhando nada para fazer propaganda do canal dele, mas seria interessante você assistir o canal e depois ou fazer a leitura do livro juntamente com os vídeos que ele posta aqui no canal. Inclusive vou deixar o link aí do canal dele para você assistir se você quiser. É um livro interessante, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte do livro, ele fala sobre gastar bem. A segunda parte do livro, investir melhor. E a terceira parte do livro, então, ganhar mais. Deixa eu só dar uma dica para você sobre leitura de livros. Quando você pegar um livro para ler, não tenha a intenção de ler todo o livro, ou seja, da página 1 até a última página. Não sei que seja um romance, e aí tem uma sequência de história, mas de repente se você está procurando um assunto, vamos lá, que você quer investir melhor, então não precisa necessariamente você começar do início do livro. Você vai direto na página aqui, que é a página 85, e faz a leitura daquilo que você quer estudar. Ou seja, você estuda por assunto, você quer investir melhor. Então você poderia, por exemplo, ler só essa parte desse livro e procurar outro livro. Então, por exemplo, você quer um assunto específico, você vai buscar nos livros os assuntos específicos. Mas é um bom livro, uma boa indicação, eu aprendi bastante. Então, desse livro aqui, eu já cumpri então a minha parte, ou seja, dos 12, 13 livros, só falta então 12 ou 11 livros. Outro livro que eu li, que não é físico, é digital, é esse livro que vai aparecer desse lado aqui ou desse lado aqui. É Os Axiomas de Zurique. É um livro muito interessante. É um livro, talvez, entre os dois livros, eu acredito que eu aprendi mais, talvez porque eu já conhecia alguns conteúdos desse livro aqui, eu já acompanho o autor do livro nos vídeos, então algumas ideias acaba repetindo aqui no livro, mas o Axioma de Zurique é um livro fantástico. Ele é digital, ou seja, vou deixar aqui também no link, você pode clicar e abrir ele em PDF, fazer a leitura. Ele não é físico, esse aqui é físico, o Axioma de Zurique não é,
é um livro digital, você pode comprar também, ter ele em mãos fisicamente, mas eu li ele de forma digital, seja direto no computador ou no celular. O livro Axioma de Zurique é um livro onde que ele conta um pouquinho sobre um grupo de pessoas, são ideias de pessoas que se reúnem para conversar e estudar sobre a questão de investimento. Inclusive, uma das técnicas desse livro é o seguinte, vamos dizer que você aplicou numa ação aí a ação cresceu 20%. O que você faz então? Venda. Ou se você tem uma ação e ela caiu 20%, o que você faz? Venda. Ou seja, se você está perdendo, chegou no limite de 20%, por que você vai perder mais? Não espera mais, você acaba vendendo. Se você tem uma ação, ela sobe 20% e você quer, por que você vai esperar? Já ganhou o suficiente, ou seja, você vende porque de repente ela chega a 20% e depois ela diminui. Ou seja, é bem interessante, mas é só a pincelada do livro. Na verdade, a minha intenção aqui nesse vídeo não é fazer resumo de livro, mas apenas dar algumas dicas. Se você quiser fazer a leitura completa, é mais interessante. Como nós estamos no carnaval, então eu já comecei a minha terceira leitura, o meu terceiro livro, que é bem interessante, que eu vou mostrar para vocês. É esse livro aqui, ó. Faz um tempão que eu queria adquirir esse livro. Esse livro, o título dele é Trabalhe 4 horas por semana. Eu já estou na página 37. Aproveitando que nós estamos nos dias de folga, não está tendo aula, então eu comecei a leitura desse livro. Esse livro é bastante recomendável para aquelas pessoas que querem diminuir o seu tempo de trabalho e manter o seu rendimento ou aumentar o seu rendimento. Deixa eu só dar um exemplo para você. Eu, por exemplo, eu trabalho numa escola, eu moro numa cidade e trabalho numa escola em outra cidade. Eu levanto em torno de 5 horas da manhã, chego na escola às 7 horas e trabalho até o meio-dia, aí eu volto para casa, ou seja, em torno de 13 horas e 30 minutos ou às 14 horas eu estou em casa. Se você contar, na realidade, das 5 até a hora que eu chego em casa, eu trabalho em torno de 8 horas, só para ir e voltar no trabalho. Então, de repente, a pessoa fala, você trabalha só na parte da manhã, ou seja, só das 7 até ao meio-dia. Na realidade, não. Além, quando você sai de casa, quando você levanta e começa a fazer suas coisas para você ir trabalhar e quando você volta, todo o trajeto da sua saída de casa até o trabalho e do trabalho até você chegar em casa deve ser contado. Ou seja, eu trabalho bastante durante o dia. Não é só eu, são muitas e muitas pessoas que saem de casa, por exemplo, 6 horas da manhã e só retornam às 8 horas, 9 horas, ou seja, trabalha 10, 12 horas por dia. Não é que ele trabalha, né? Ele está em movimento, ele sai da casa dele e o trajeto da casa dele até o trabalho são muitas pessoas que fazem 1 hora, 2 horas, até mais para chegar para ir ao trabalho e para voltar. Essas horas que você gasta também deveria ser contada como horário de trabalho. E esse livro vai conversar um pouquinho sobre essa possibilidade de você de repente diminuir o seu tempo de trabalho e manter os seus lucros, os seus rendimentos, ou quem sabe até aumentar os seus rendimentos. Tem uma ideia aqui muito interessante, é um livro que eu já assisti alguns vídeos sobre e agora eu quero fazer a leitura. Então nós estamos no mês de março, até o final de março eu quero pelo menos terminar esse livro e começar o outro, e aí continuar então cumprindo aí a meta, que é ler 12 a 13 livros no ano, só nessa área, tá? Sem esquecer que a gente lê outros livros na área de educação, inclusive tem um aqui, ó, que eu preciso dar uma olhada rapidamente, mas é naquele sentido, você vai fazer a leitura do livro naquele tópico que você precisa, então não precisa fazer a leitura toda do livro, a não ser que seja um romance, seja uma sequência, mas ou seja, você vai ao livro, você abre o livro, você procura no livro aquele assunto que você está interessado em ampliar o seu conhecimento, aprofundar, tirar alguma dúvida, ou pelo menos ter o contato pela primeira vez no assunto, tá bom? Ó, conta aí nos comentários quais os livros que você está lendo, se você já gosta de ler, se você não gosta de ler. Eu vou deixar aqui desse lado ou desse lado, não sei, desse lado, eu nunca sei,
um link onde que eu mostro um vídeo que eu fiz comprando os livros, né? Os livros, inclusive, eu comprei numa promoção. Teve esse livro aqui, ó, só para você ter uma ideia. Esse livro aqui, eu acabei pagando R$17 nesse livro, eu não sei quanto que tá agora, mas e não paguei o frete, inclusive. Então, assim, às vezes tem algumas promoções que dá para você adquirir livros aí bons e baratos, tá bom? R$17, na realidade, R$17 é que você não dá nem para comer o lanche, né? Então, de repente, você pode ficar sem um lanche e comprar um livro. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Fui, tchau!